Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, para a sua meditação no dia de hoje, que diz assim: ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inamizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, mediante este texto, ao qual nós lemos aqui no dia de hoje, trazer o tema: os 15 passos que não devo praticar para poder ir para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro passo que eu não devo praticar é a prostituição. Você não deve praticar a prostituição. A prostituição é uma atividade que gera ou tenha a obter um lucro através de atos sexuais. Você não deve vender seu corpo. Você não deve vender a sua liberdade. Você não deve destruir o seu lar por causa da prostituição. Prostituição destrói lar, destrói famílias, destrói projetos. Prostituição é um mal da sociedade, não só moderna, mas da sociedade antiga. É dito por muitos que a prostituição é uma profissão, e é uma das profissões mais antigas do mundo, e tem destruído famílias, lares, pessoas. E eu quero dizer para você que este é o primeiro passo que foi dito na palavra do Senhor em Gálatas 5,19, que você não deve praticar para ter o direito de ir para o céu. O segundo passo é a impureza. A impureza é a falta de pureza, é o estado impuro do ser humano, é o estado poluído do ser humano. E nós temos visto a falta de pureza às vezes com crianças, a falta de pureza com a sociedade, a falta de pureza com os mais velhos, a falta de pureza nos pensamentos, no falar, no agir. Só temos visto poluição na mente de muitos. A impureza tem predominado na vida de muitos por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas essa impureza é o segundo ponto que você não deve praticar para ter o direito da salvação eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro ponto importante, o terceiro ponto, é a lascívia. Lascívia é a inclinação ao vício. Lascívia é a inclinação à sexualidade exagerada. Lascívia é a provocação à sexualidade. E nós temos visto isso nos dias de hoje, começando desde de novos, de crianças, de adolescentes, pessoas provocando a sexualidade, a sensualidade, através das roupas, através de objetos, através da impureza, das práticas errôneas. A lascívia tem se predominado também na vida de muitos, mas é o terceiro passo importante que você deve deixar de praticar para ter o direito de ir para o céu. A lascívia é a inclinação à sexualidade, à pornografia, a coisas errôneas que nós temos visto muitas das vezes sendo propagadas como normal, sendo propagadas como fosse algo banal, normal, né? Pelo contrário, nós temos que proteger as nossas crianças, nossos adolescentes de práticas de lascívia, né? De sexualidade exagerada. Crianças com 10, 11, 12 anos já estão sendo pais de famílias, sem estrutura, sem capacidade nenhuma por falta de conhecimento, né? Até mesmo pela própria idade, por serem novos. Então a lascívia tem destruído também lares, famílias, né? Por causa deste mal chamado lascívia. O quarto ponto que vemos aqui, ou o quarto passo que você não deve praticar, é a idolatria. Idolatria é um culto prestado a um ídolo. A Bíblia diz que nós não devemos adorar ou nem prestar culto a algo que
aos anjos no céu, algo que está na terra ou debaixo da terra, até mesmo nos mares. Não devemos nos inclinar sobre esses ídolos. Assim diz as Escrituras no livro de Êxodo, que nós não devemos prestar culto, veneração. Muitas das vezes nós temos fotos de parentes, fotos antigas de nossos queridos falecidos, amigos, parentes, e muitas das vezes olhamos para esta foto, mas não vemos essa foto como algo que devemos idolatrar. Pelo contrário, você não vai ver uma pessoa que serve a Deus ajoelhando ou venerando ou prestando um culto a uma fotografia. Pelo contrário, é assim que as Escrituras nos diz, que tem boca, mas não fala, Salmo 115, tem olhos, mas não vê, seus ouvidos não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e para Deus torna-se semelhante àqueles que também fabricam, louvado seja o nome santo do Senhor. Idolatria não é tão somente a ídolos, a imagens, mas também a pessoas, a patrimônios históricos e etc. Nós temos que tomar cuidado de não idolatrar time de futebol, de não idolatrar membros e cidades, países. A idolatria não é de Deus. Ídolo é uma imagem de escultura ou uma pessoa ao qual se venera, se presta um culto a esta pessoa ou esse ídolo. Idólatra é aquele que idolatra, que venera, que pratica a idolatria. Então nós temos que tomar cuidado com a idolatria, que é um culto que se presta a um ídolo. Esse é o quarto passo que você não deve praticar para ter o direito de herdar a vida eterna. Não sou eu que digo, é as Escrituras Sagradas. Como está escrito em Gálatas 5,19, o texto inicial que lemos. E lá no final diz que não herdará o reino de Deus que tais coisas praticam. Feitiçaria é o quinto passo, em que você não deve praticar para ter o direito de entrar no reino dos céus. O que é feitiçaria? Feitiçaria é obra de feiticeiro, é bruxaria. E muitas pessoas têm buscado as bruxarias, as obras dos feiticeiros. Têm buscado, em vez de buscar a palavra, em vez de buscar a salvação, em vez de buscar em Cristo, em vez de buscar em Deus a resposta, tem buscado na feitiçaria. Saulo, que era rei, buscou uma vez na feitiçaria e pagou um preço muito caro. Queria conversar com mortos e por isso pagou um preço muito caro, porque a idolatria não agrada a Deus, a feitiçaria não agrada a Deus, a lascívia e a impureza não agrada a Deus, a prostituição não agrada a Deus. E nós temos que tomar cuidado com essas obras de feitiçaria no nosso país, na nossa cidade, no nosso município. Cada um segue a religião que quer, cada um segue aquilo que ele acredita. Ele tem seus direitos, ele tem o direito de seguir e acreditar naquilo que lhe convém. Mas as Escrituras Sagradas são como uma bússola, é a palavra de Deus para nós, é como um GPS, é ela que nos conduz, é ela que nos ensina, é ela que nos direciona, é ela que nos leva para a salvação eterna. E nós temos que consultar a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, bendizer a palavra de Deus. É nas Escrituras Sagradas que vemos a verdade. Louvado seja o seu santo nome. O sexto passo que nós vemos que devemos ignorar, não praticando, é a inamizade. Inamizade nada mais é que a falta de amizade. Inamizade é ódio. Muitas pessoas têm ódio dos outros. Muitas pessoas estão tendo inamizades, reinos contra reinos, nações contra nações. Nós temos visto inamizades nos lares, nas famílias, em diversos setores. O ódio tem predominado, o ódio tem crescido nos corações, tem acontecido guerras, tem acontecido rumores de guerras, como diz as Escrituras Sagradas,
devido ao ódio nos corações, a falta de amizade. Mas eu te digo no dia de hoje, preenche o seu coração com algo bom, preenche o seu coração com amor, preenche o seu coração com algo que vem de Deus, que vem do alto. Louvado seja o nome santo do Senhor. As Escrituras Sagradas, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24, diz algo muito importante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam é comparado a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra esta casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós temos que entender e compreender a palavra do Senhor, porque aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, o Senhor o compara como um homem prudente. Você precisa ser prudente, prudente na sua casa, prudente no seu lar, no seu município, na sua cidade, no seu estado, na sua igreja, na sua fé. Você precisa ser prudente, para que o Senhor venha te comparar a esse homem prudente. Ouvindo a palavra e praticando a palavra, esse homem é comparado com um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. É importante termos a nossa estrutura, o nosso alicerce fortificado sobre a rocha que é Jesus. Talvez você edifique a sua casa sobre tudo quanto é coisa que você acredita, mas não edifica a sua casa sobre Jesus, sobre a sua palavra. Saiba você que vem a chuva, saiba você que vem o vento, saiba você que os rios vão se encher devido à força da tempestade, à força da chuva. Mas se a sua casa estiver edificada na rocha, você vai ter sucesso. A sua casa não vai cair, a ruína não vai vir sobre você. Mas se você tiver a sua casa edificada na areia, você é como um homem prudente. E talvez você tenha edificado a sua casa na prostituição, tenha edificado a sua casa na impureza, tenha edificado a sua casa na lascívia, tenha edificado a sua casa sobre a idolatria, tenha edificado a sua casa sobre a feitiçaria, tem edificado a sua casa sobre a inamizade, que é o 6º passo que lemos nesta tarde. E se você edificou sua casa sobre esses 6 passos que lemos, e ainda os outros que ainda vamos ler, a sua casa vai vir a cair e ser destruída. Você vai sofrer uma ruína. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque esses 15 passos vão te levar ao fracasso e não para o céu. Pelo contrário, se você continuar praticando, você vai para o inferno. Assim diz a palavra do Senhor em Gálatas 5,19. Edifica a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, não sobre o que você acha, o que você pensa, o que você acredita, mas edifica a sua casa sobre o que a palavra diz, ao qual você deve se apoiar, a se justificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conheço pessoas, até mesmo religiosas, sacerdotes de grandes igrejas, que não acreditam mais na vinda de Jesus, que não acreditam mais em partes da Bíblia, tem a Bíblia como algo superficial, não tem a Bíblia como algo profundo. E a Bíblia diz, como eu li aqui no dia de hoje, que aquele que ouve a palavra e a pratica,
É importante você praticar a palavra de Deus. Saia da prostituição, saia da impureza, saia da lascívia, saia da idolatria, saia da feitiçaria, saia da inamizade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E passa a viver uma vida sadia diante do Senhor nosso Deus. São vários pontos importantes, ou vários passos importantes, que você tem que tomar o cuidado de não praticar para ter o direito da sua salvação eterna. O outro passo importante, além da idolatria, da feitiçaria, que é obras de feiticeiros, de bruxaria, consulta aos mortos, você tem que evitar tudo isso e pôr a sua vida pautada na palavra, pôr a sua vida pautada de acordo com o que Deus tem para você, de acordo com aquilo que Deus quer. Saul se desviou da palavra, voltou para o lado da bruxaria, para a feitiçaria, pagou o preço alto, perdeu o reinado, perdeu a sua fama, perdeu o seu respeito com a população de Israel, perdeu tudo por falta de obedecer às escrituras sagradas e se envolver com a bruxaria, se envolver com a feitiçaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. O quinto ponto é a feitiçaria. Mas nós vemos o sexto ponto, que é a inamizade. Inamizade é a falta de amizade. Inamizade é o ódio. Muita gente está tendo ódio, falta de amizade, sendo plantado no seu coração, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer ser amigo de ninguém, está se distanciando das pessoas, se isolando. Nós temos que tomar cuidado com essa falta de inamizade, que é o sexto passo importante que você tem que deixar de praticar para poder ter o direito à salvação. A inamizade é um problema, o ódio no coração é um problema, e é o que nós temos visto nação contra nação. Sabemos nós que é cumprimento da palavra, mas nós temos visto pessoas sendo mortas por causa do ódio, pessoas sendo degoladas por causa do ódio, pessoas sendo perseguidas por causa do ódio, cristãos sendo perseguidos em país por causa do ódio. A falta de amizade, a falta de carinho, de respeito, de amor, tem levado as pessoas a encher seus corações de ódio. Muitas das vezes, eles têm mais carinho com o animal do que carinho com a pessoa, e justificam que o homem é mau, o homem é ruim, o homem é isso. Mas, pelo contrário, nós temos que ter na nossa vida compaixão, não ódio nos nossos corações, não termos inamizade com as pessoas, pelo contrário, procurarmos ser de bem com todos, amigo de todos. Agora, a amizade, eu tendo amizade com alguém, isso não significa que eu compartilho com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos que essa pessoa tem. Não significa que eu tenho amizade com alguém, que eu sou igual ela, que eu faço o que ela faz. Não, mas a amizade temos que ter. E trazer a estas pessoas uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortificação. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sétimo ponto que vemos é a porfia. Porfia é algo que diz as escrituras sagradas que devemos evitar, deixar de lado. Que é porfia? É ação de brigar, é competição, é disputa, é ação de competir com o outro. É o que nós estamos vendo. Pessoas querendo passar por cima das outras por causa de uma competição. Pessoas querendo brigar com as outras, independente de qualquer coisa, passar por cima, não respeitando mais ninguém, não visualizando mais nada. O único objetivo de muitos que praticam a porfia, que é a disputa, a discórdia, é passar por cima, é vencer a qualquer custo, é crescer a qualquer custo, é enricar a qualquer custo. Mas a palavra de Deus nos ensina, dentro desses 15 passos, um deles são a prostituição, a impureza, a lascívia,
a idolatria, a feitiçaria, a inamizade, e vem o sétimo, que é a porfia, ao qual estamos falando nesse momento. Sai fora da porfia, sai fora da disputa, sai fora desse problema, porque senão você pode ter o risco de perder a sua salvação, se assim você continuar nessa prática. O oitavo ponto importante é o ciúme. Ciúme é uma reação complexa. Ciúme, ele é uma ameaça perceptível. Muitas pessoas estão perdendo seus casamentos por agressão física. Muitos homens e mulheres estão sendo presos por matarem seus companheiros, seus cônjuges, por causa do ciúme, por causa de pequenas coisas, pais matando filhos, filhos matando os pais, por causa de ciúmes, por causa de coisas banais, né? Tem perdido o amor um para com o outro, o carinho, o respeito, a compaixão, e o ciúme tem prevalecido no coração de muitos, levando ao desespero, levando a coisas, as práticas errôneas, a destruição familiar. Se livra do ciúme. Muita gente não gosta de ver o seu crescimento, Deus prosperando a sua vida, a sua casa, sua conquista, seus carros, seu carro, sua saúde. Muita gente não consegue ver de bons olhos aquilo que você tem, aquilo que você conquistou com tanto trabalho, com tanto suor, com tanto empenho, né, e ciúma do que você tem, e quer fazer o mal para você, quer subir sobre a sua vida, passar por cima daquilo que você se levantou por vários anos, não sabe da sua história, não sabe o que você passou, do seu sofrimento, para chegar no ponto que você está. Mas o ciúme leva essas pessoas a querer tomar o que você tem, a querer adquirir uma coisa igual a que você tem, ou melhor do que você tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o oitavo ponto, o oitavo passo que você tem que tomar cuidado, é com o ciúme. O outro passo é a ira, o nono passo. A ira tem reinado nos corações, os corações irados, os corações de muitos homens, mulheres, estão com ódio, uma ira tremenda, não põe o sol sobre a sua ira, diz a palavra do Senhor. Tome cuidado com a ira, tome cuidado, né, que a ira faz a pessoa agir de uma maneira que ele muitas das vezes faz algo e arrepende depois. E depois que vem o arrependimento, não tem como mais consertar. Depois que mata, depois que destrói, não tem como consertar mais. Então tome cuidado com a ira, o sentimento de ira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus 22, 29 diz assim as Escrituras: e disse-lhe Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, a palavra do Senhor, por não terem a palavra do Senhor como bússola para a sua vida, como GPS para a sua vida, estas pessoas, elas erram, e elas porque praticam pecado, e o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tome cuidado pela falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Medite nas Escrituras Sagradas, na lei do Senhor, de dia e de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é proveitosa para redarguir, ensinar, corrigir. Toda a Escritura é proveitosa. Medite mais nas Escrituras Sagradas, tenha ela como uma bússola para a sua vida, para que você não venha seguir esses 15 passos ao qual nós estamos relatando aqui. Outro passo é a discórdia. A discórdia é um problema muito sério. A discórdia
é um problema muito grande, nos diz as Escrituras Sagradas, que a discórdia é a falta de acordo, é a falta é a divergência, é o desentendimento, e é o que nós estamos vivenciando, desentendimento ao redor, vivenciando o conflito, vivenciando a divergência, o desacordo entre as pessoas. O que está mais acontecendo? Basta morrer uma família, um pai, uma mãe, que os irmãos estão brigando por bens materiais, né? Ninguém respeita mais ninguém, todo mundo quer o que o outro tem. Está uma calamidade esse país, porque Jesus está voltando e você precisa preparar a sua vida. Isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Discórdia, falta de acordo, desentendimento e divergência. A discórdia é um dos 15 passos que tem levado muitos para o fogo do inferno, para a eternidade do inferno. Diz assim as Escrituras Sagradas: devemos deixar de praticar todos esses itens: prostituição, impureza, lascívia e idolatria, feitiçaria e inimizade, porfia, ciúme e iras, e também a discórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 29. Mateus capítulo 12, versículo 24. E Jesus disse: não é isso que vocês estão enganados, porque não conhece e nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitos não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós temos que ter esse cuidado de procurarmos conhecermos mais as Escrituras Sagradas. Iras, discórdia, ciúmes, tudo isso são obras da carne e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Escrito em Gálatas 5,19. Falamos da discórdia, dissensões, que é a falta de acordo, de concordância. Agora as facções, que é o 12º ponto. Facções são grupos rivais. São grupos rivais de oposição entre outros grupos. É o que nós estamos vendo, rivalidades. Rivalidades no comércio, rivalidades pessoais, rivalidades familiares, né? Grupos sendo levantados, né? Com grandes rivalidades, rivalidades de futebol, rivalidades que têm trazido destruição, facções que têm trazido percas para as famílias brasileiras, para as famílias mundiais, por causa de rivalidades, né? Rivalidades, fazer oposição a outros grupos. Isso tem sido um problema, né? Não só no nosso país, como em outros países. O 13º passo é a inveja. O que é inveja? Inveja é um sentimento de raiva pelo o que o outro tem. É a inveja. Ninguém quer ver o que o outro tem, não aceita o que o outro tem, o crescimento dos outros. É o 13º passo. Quer adquirir a todo custo o que o outro tem, quer passar por cima do que aquilo que o outro tem. Esse é o ato da inveja. Vemos o 14º ponto, que é a bebedice. O que é bebedice? É embriaguez. É o vício à embriaguez. É o vício, é o estado de estar bêbado. Bebedice é isso. E o nosso país é um dos mais consumidores de bebidas alcoólicas. E a bebida, às vezes, tem destruído mais que muitas outras drogas. Relacionamentos, casamentos, agressões têm surgido por causa da bebedeira, da bebedice. Né? Pessoas têm praticado algo que, às vezes, tem ficado irreparáveis. Não tem como consertar. Às vezes, depois da prática, tem matado outras pessoas por causa do alcoolismo. Né? Tem perdido o controle próprio. É claro que as pessoas têm um livre-arbítrio, como eu já disse. As pessoas têm o direito de fazer o que querem.
mas nem tudo lhe convém a fazer, diz as Escrituras Sagradas. Apesar do direito que você tem, do livre-arbítrio, de praticar aquilo que você quiser, mas nem tudo lhe convém praticar. Certas práticas levam ao pecado, o pecado leva à morte, esse é o salário daquele que peca, é a morte. O pecado traz doença, o pecado traz problema. O pecado é um problema na vida do homem. Mas o Senhor justifica o homem do pecado. A partir do momento que você deixa esses 15 passos, modifica a sua vida, o Senhor está pronto a te perdoar e a te dar a vitória para que você venha vencer em teu nome e o nome dele seja glorificado através da sua vida. O 15º passo é a glutonaria. Temos que tomar cuidado com a glutonaria. A glutonaria é um problema. O que é glutonaria? É aquele que come em excesso, come o que não precisa, além do que o corpo necessita. E isso é um passo importante, em que você deve tomar o cuidado de não praticar, para ter o direito de herdar a vida eterna. 15 passos importantes que você não deve praticar para ter direito à vida eterna. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inamizade, porfia, ciúme, discórdia, iras, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria. Diz a palavra de Deus em Mateus 24, verso 35, que diz assim as Escrituras Sagradas: passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor não passarão, terão que ser cumpridas. Terão que ser cumpridas. Passa o dia, passa a tarde, passa a noite, passa-se os anos, mas a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. E nela está escrito que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tome cuidado com o seu futuro, tome cuidado em examinar as Escrituras, tome cuidado com o conceito que você está tendo e vivendo nos dias atuais. Tenha ela como uma bússola para conduzir você ao caminho santo e reto, agradável a Deus. É estas palavras que eu deixo para você nesta tarde. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando vitória e te fazendo entender as suas Escrituras Sagradas. Que Deus lhe mostre o caminho certo e a direção certa para que você venha alcançar a salvação eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida. Estas são as palavras de Deus para você no dia de hoje. Que Deus continue te dando a vitória no nome de Jesus. Temos outros vídeos no nosso canal. Continue assistindo, se inscrevendo e curtindo para a glória do nome do Senhor, para que outras pessoas tenham a oportunidade de também ter o momento de assistir os nossos vídeos e ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.